Bom, qual a ideia dessa aula? A gente vai falar um pouco sobre esse teste clássico, que é a nova análise de variância. É um dos testes que foram muito utilizados nos últimos 100 anos na área de biologia, mas em outras áreas também. Foi um teste desenvolvido pelo Fischer em 1917, então há mais de 100 anos atrás. E estava naquele livro que eu mostrei, que ele lançou grande parte das ideias sobre desenho experimental e algumas das análises dos testes que ele desenvolveu. Eu estou usando esse teste específico da estatística frequentista porque ele traz uma certa generalização associada à forma de você entender os dados que nós vamos usar ao longo de todo o curso. Então, essa característica da ANOVA de particionar a variação dos dados, ela é uma característica que se presta também para tomar outras decisões com relação às decisões que a gente tem que tomar ao longo de um processo de produção dos nossos modelos e das nossas análises. Então, ele não se presta só para o caso específico da análise de variância, mas essa partição da variação que está associada a essa técnica, ela vai ser usada para outras tomadas de decisão. Então, o que eu quero focar ao longo dessa manhã de aula é sobre essa partição. O que é essa partição da variação? A partir dessa partição da variação, nós vamos fazer algo que é o cálculo de uma estatística que está associada à razão dessa variabilidade. E vou construir com vocês uma tabela, que é a tabela clássica do teste de ANOVA. Vocês vão usar essa tabela ao longo de quase todo o curso. Por quê? Porque a gente vai usar essa instrumentação de particionamento da variabilidade que existe nos nossos dados para tomar decisões com relação ao melhor modelo que representa nossos dados. Então, a gente vai usar esse particionamento. Esse particionamento é uma questão muito importante na estatística, mesmo quando a gente não usa a estatística F, ou a estatística dessa razão, dessa variabilidade, a gente muitas vezes usa parte dessa partição de variação para, por exemplo, dizer o quanto que o nosso modelo explica da variabilidade dos nossos dados. Né? Então, o coeficiente de determinação, que é o R², ele também está associado a esse particionamento da variabilidade. E essa foi a grande sacada do Fischer, na hora que ele pensou a estatística que ele criou, né, que é o F, e concebeu essa partição da variação dos dados. Então, chama-se análise de variância porque faz isso, né? Trabalha com esse particionamento da variância dos dados. Os testes clássicos, né, a gente vai falar só da ANOVA mesmo, então, até algumas décadas atrás, quando a gente precisava fazer alguma análise, você precisava estudar algum teste específico. Então, dependendo da natureza do seu desenho experimental e das suas variáveis, você ia lá e estudava num livro de estatística um dos testes que existiam para aquele conjunto de informação que estava estruturada daquela forma e aquela hipótese que você tinha interesse. Então, existia um conjunto de ferramentais que foram criados ao longo dos anos, conforme foi se tendo a necessidade de novos testes. Então, a gente nos cursos clássicos de estatística, a gente tinha uma tabela, que era essa tabela que você tomava as decisões de qual era o tipo de teste que você ia fazer, dependendo do tipo de natureza que você tinha das suas variáveis. Então, aqui eu estou apresentando algumas delas, né? Então, a gente aprendeu, quer dizer, eu apresentei a vocês uma análise de permutação que simula um pouco o que é feito, por exemplo, no teste T. Tá? Então, o teste T, ele é um teste que a hipótese estatística por detrás
essa hipótese da igualdade entre duas médias. Então, a gente tinha lá, no nosso exemplo, dois tipos de solos, né, onde os palmitos estavam crescendo, em Carlos Botelho e Ilha do Cardoso. Então, o que a gente estava querendo testar é se as médias de tamanho dos palmitos eram diferentes entre uma localidade e outra. Então, esse é o teste clássico que era usado para um teste de hipótese como esse. O caso da ANOVA é uma generalização desse caso. E você está comparando não mais duas só médias, mas você pode comparar mais do que duas médias. Então, a ANOVA permite que você faça comparações de médias, e não apenas de duas, mas mais do que duas médias. Tá? Então, a hipótese que está por trás da ANOVA é da igualdade das médias de uma variável que tem mais do que dois estados, então dois níveis. Então, se a gente tivesse, além da Ilha do Cardoso, tivesse Carlos Botelho, tivesse Jureia, 3 localidades, para a gente testar a hipótese de que o tamanho dos palmitos é diferente entre essas localidades, a gente precisaria, então, usar a ANOVA e não mais o teste T. Então, é assim que funcionava os testes clássicos frequentíssimos. Você precisava buscar especificamente um tipo de teste, dependendo da situação que você tinha. Então, a variável numérica, ela pode ser de dois tipos, de duas naturezas. A contínua, como a Camila falou, e pode ser a discreta. Discreta seria essa coisa que também você tem valores, né, 1, 2, 3. Então, por exemplo, os números inteiros, contagem, por exemplo. E que no caso, né, pode ser também definida como uma categoria, né, uma categoria que está ordenada. Então, e aí você tem outro conjunto que são as categóricas, que são esses diferentes estados que você tem na sua variável, pode ser 2 estados, 3 estados, 5 estados, ou múltiplos estados, e essas categóricas, elas podem ser ordenadas, que seria muito similar à contagem, ou podem ser não ordenadas, ou seja, não tem significado, não tem uma ordenação com relação às categorias, tá? Então, esses são basicamente os principais tipos de variáveis. No caso que a gente está preocupado com essas variáveis, é principalmente na variável resposta. O que é a variável resposta? É aquilo que a gente está interessado, né, na hora de fazer as medidas. Então, quando eu estou interessado no tamanho do palmito, né, o tamanho do palmito é a minha variável resposta. E o que é a variável preditora? No caso do exemplo do palmito, o que prediz o tamanho do palmito é a localidade. Essa é a minha hipótese, né, que localidades diferentes ou tipos de solos diferentes, a gente teria tamanhos de palmitos diferentes, e por isso que a gente chama de preditora. Existem outras nomenclaturas também relacionadas à classificação dessa variável resposta e preditora também, mas a gente aqui durante o curso a gente vai tentar manter uma unificação dessa nomenclatura, chamando sempre de resposta e preditoras, tá? Então as variáveis que a variável que a gente está interessado, né, a gente fala, o tamanho do palmito, essa é a variável resposta. A variável que prevê o tamanho do palmito é a variável preditora, tá? Uma das questões importantes para um aluno de bioestatística era ter na cabeça, ao final do curso, essa tabela, né, enorme, que ela é muito mais comprida do que essa, onde você tomava a decisão qual teste você usa, dependendo de qual a natureza da informação que você tem, tanto na variável resposta quanto na variável preditora. Hoje em dia, grande parte disso a gente unificou em alguns grupos de modelos, que a gente chama. Então, os modelos lineares, os modelos generalizados e os modelos mistos. Então, basicamente, esses 3 grupos de modelos, eles dão conta de quase tudo que a gente tem nesses testes clássicos estatísticos univariados. Então, isso não tem a ver com o grupo de testes associados às análises multivariadas. E multivariada é isso, é quando você tem a sua variável resposta, não é uma variável só, são várias variáveis, né, como resposta. São múltiplas variáveis. Tá. Então vamos partir logo para um exemplo. Então no livro do The R Book, o Crowley, que é o autor, ele é um ecólogo vegetal,
quer dizer, é um ecólogo, ele trabalha, não tem um grupo de preferência, mas ele gosta de trabalhar com vegetação também. E ele descreve esses dados dessa forma que está aí. Então ele tem 3 tipos de solos. Em cada um desses solos são 10 campos de cultivo, e em cada um desses campos de cultivo você tem esse cultivar, essa espécie que foi plantada, e em cada um desses campos de cultivo eles foram todos tratados da mesma forma. Então, no final das contas, são 10 em cada tipo de solo, são 30 campos de cultivo. E ele mostra isso como exemplo de ANOVA, que a gente vai tomar do livro do Crowley para a gente poder exemplificar aqui para vocês. Então, ele não fala mais nada além disso. Então, essa é a descrição sucinta desse conjunto de dados, e eu aqui apresento esse conjunto de dados. Então, a gente tem 3 tipos de solo: um solo que é mais arenoso, um segundo tipo de solo, que é um solo mais argiloso, e um terceiro tipo de solo, que é um solo que eu estou chamando aqui de úmico, é um solo mais orgânico, que tem mais matéria orgânica no solo. Então, e esses valores que estão aí é o quanto que a gente tem de produtividade nesses campos. Aqui eu vou dar vou usar uma variável para a gente poder colocar isso em números que a gente consiga entender, tá? Então, eu estou chamando de toneladas por hectare. Então, aqui a gente tem, por exemplo, solos onde você tem 6 toneladas desse cultivar produzidos por hectare, tem coisas como 15 ou 17, tá? Então, são valores de produtividade em cada um dos campos. Bom, isso aqui é o exemplo, isso aqui é uma forma interessante de apresentar, porque eu consegui apresentar para vocês de forma bastante sintética esse conjunto de 30 valores que estão ali. Mas isso não é uma forma boa de apresentar. De apresentar até mas não é uma forma boa de você organizar esse conjunto de informações. Por quê? Primeira questão quais são as variáveis que a gente tem aqui? A gente tem 2 tipos de variáveis que eu estou falando para vocês. Um é o tipo de solo e o outro é a produtividade agrícola em cada um dos campos. Então, são 2 variáveis. E aqui eu tenho 3 colunas. Já começou meio estranho. Eu até consigo ali olhar e ver o nome, né? Variável arenosa, variável argilosa, argiloso não é variável, tá? Então, ela é um estado de uma variável. Então, não é uma organização muito interessante dos seus dados para você tratar eles e você armazená-los, tá? Então, existem formas padronizadas e existem formas de organização que a gente precisa estar atento, até porque vai facilitar muito na hora de você fazer as suas análises e vai facilitar muito na hora de você se comunicar com outras pessoas. Então, no momento que você quer dispor os seus dados para alguém, vai ser muito mais fácil de você se comunicar com essa outra pessoa. Então, qual seria uma forma de fazer? Então, vou pensar aqui só na questão mais básica. Então, a questão mais básica da organização dos seus dados é: a cada linha a gente tem uma observação, tá? Se vocês forem ver aqui, a cada linha eu tenho 3 observações. Então, a linha para nós, ela deve, na hora de a gente organizar os nossos dados, ela deve representar cada uma das observações. Então, aqui eu tenho a primeira observação e eu tenho o solo do tipo arenoso nessa observação, tudo bem? E aí a gente tem o quanto que tem de produtividade na colheita, a gente tem o valor de 6 ali, tudo bem? Então, cada linha, uma observação, e cada coluna a gente tem uma variável, uma única variável em cada uma das colunas. Então, aqui a gente tem a variável solo, que é uma variável categórica de 3 níveis, e a gente tem uma variável que é a colheita
que é uma variável contínua. Tudo bem? Essas questões são bastante importantes. Eu já vi estruturas de planilhas de dados de alunos de formas muito distintas, então, coisas muito complicadas. Eu sugiro fortemente a vocês que deem uma lida nesse artigo que eu deixei lá para vocês no nosso tutorial, que é um artigo muito simples, da Sociedade Americana, de uma revista da Sociedade Americana de Estatística, foi publicado há pouco tempo, 2017, por aí. E ele dá algumas dicas importantes para como você organizar a sua planilha de dados. Então, são dicas muito simples, são 13 tópicos que ele trata ao longo desse artigo, e isso ajuda bastante na organização de planilhas de dados. Então, dê uma olhadinha, não custa nada, e vai poupar muito trabalho depois. E aí eu estou pegando esses dados e estou fazendo deles, esses dados que estão aqui nessa coluna, com esses dados nessa coluna, e estou apresentando eles de uma forma clássica. Então, assim, a minha variável preditora, ela vem aqui no X, tá? Então, o que é o X? X são as 3 categorias, os 3 níveis dessa variável categórica, que é tipo de solo. Então, eu tenho aqui arenoso, argiloso e úmico. Essa variável categórica, ela é ordenada? Não necessariamente, mas eu posso ordená-la. Posso falar assim, olha, eu acho que existe uma ordenação relacionada a o quanto esses tipos de solo são mais ou menos produtivos, têm mais ou menos nutrientes. E aí seria essa ordenação que eu coloquei aqui, mas eu não estou tratando essa variável como uma variável ordenada, simplesmente como uma categoria simples. Bom, e eu fiz aqui o box plot, que a gente mostrou para vocês também na última aula, ou seja, aqui estão as minhas observações, né, esses pontos que estão aqui, e a gente tem aquela caixa de valores centrais, esse aqui são os 25% dos valores inferiores dessa distribuição, e aqui os valores, os 25% dos valores maiores, ou seja, eu ordenei os valores dos solos arenosos, da produtividade nos solos arenosos, e aqui eu defino os quartis, né? Eu reparti essa ordenação em 4 partes iguais, e aqui eu tenho os valores separados nesses quartis, tudo bem? Então isso é uma forma de você apresentar. No caso aqui eu estou fazendo uma forma dupla, né? Eu estou apresentando tanto o box plot, quanto os valores das observações. Como são 30 valores, a gente pode apresentar, isso não fica um gráfico confuso. Mas se você tivesse 300 ou 50 observações, aí talvez a visualização dos valores mesmo faria com que o gráfico ficasse muito poluído. Então, nesse caso, você usa só o box plot, tá bom demais. Ou só os valores, ou só o box plot. Aqui eu quis exemplificar as duas coisas por uma questão didática. Então, isso aqui é uma representação dos nossos dados, né? A gente foi lá e a gente fez uma amostra. O que é a amostra? São os 10 campos de cultivo dos solos arenosos, que vão representar o quê? O universo dos solos arenosos, né? O universo estatístico. E assim para o argiloso e assim para o úmico também. Então, a gente tem uma amostra de 30, que para nós é uma amostra representativa desses tipos de solo. E a gente quer fazer inferência com relação a esse experimento. A gente quer saber se existe diferença na produtividade desse cultivar relacionado a esse tipo de solo, aos tipos de solo. Então, a lógica da ANOVA, ela vem para resolver o nosso problema com relação a essa inferência estatística que a gente quer fazer. Então, o que nós vamos fazer? Então, essa aqui é a representação dos nossos dados, de uma forma clássica, para você se comunicar, mostrando os dados e esse box plot. Isso aqui é uma forma de apresentar o mesmo conjunto de dados que está aqui, que eu vou usar simplesmente porque é uma forma didática de apresentar essa partição da variação, da variabilidade que existe nos nossos dados.
Então, se eu ordenar as minhas observações, tá? Então a gente tem lá nos nossos dados, a gente tem 30 observações, são 30 linhas. Aqui não estão todas as linhas, eu peguei só as 5 primeiras de cada um dos tipos de solo. Mas a gente teria na planilha completa 30 observações, são 30 linhas. Se eu pegar essas 30 linhas do jeito que elas estão lá e colocar isso num eixo, né, então esse eixo não tem uma informação, é simplesmente a observação 1, observação 2, assim por diante até a observação 30, é o que eu tenho nesse gráfico que está aqui. Tá? Então são as observações na ordem que elas estavam lá na minha planilha. Essa ordem, ela vem com primeiro os 10 campos de solo arenoso, e depois os 10 campos de solo argiloso, e por fim os 10 campos de solo úmico, o mais orgânico. E aqui está representada então a produtividade para cada um desses cultivares, para cada um desses campos que estão aqui representados, tudo bem? Depois que eu fiz isso, eu posso calcular a partir desse conjunto de informação, desses 30 valores, a média que tem ali. E essa média a gente denomina de grande média. Então é a média do conjunto total dos valores das observações que eu tenho. E essa média está por volta lá de 12. Tudo bem? Então se a gente pega cada observação e vê qual que é a diferença dessa observação em relação à grande média, a gente tem esses segmentos. Então, o que é essa grande média? Seria uma representação da produtividade desse cultivar, independente do solo. Tudo bem? Independente do solo. Se o cara falar assim, eu não sei qual que é o tipo do solo, então qual que seria o melhor chute que eu dou para a produtividade que você vai ter? Eu daria esse valor aqui, tá? Porque eu não sei qual o solo que ele está cultivando. E aí, então, para mim, o melhor chute para isso, a melhor representação do que ele vai conseguir lá depois, seria essa grande média. Tudo bem? Então, isso aqui seria a produtividade independente do tipo de solo. Essa é a grande média que está aqui. E esses segmentos são o quanto que eu tenho de variação associada a cada uma das observações em relação a essa representação do que seria a produtividade independente dos solos. Tudo bem? Se eu pegar esses segmentos aqui, esses segmentos representam para nós o que é a variabilidade total dos nossos dados. Então, a grande sacada do Fisch foi isso, foi olhar para os dados e falar assim, olha, eu posso tirar uma grande média, e se eu comparo as observações em relação à grande média, eu tenho essa representação desses segmentos que me dão uma ideia da variabilidade total que eu tenho dos meus dados. Então, essa é a variabilidade total dos dados, tudo bem? Por outro lado, a gente pode também olhar um outro tipo de variação. Por quê? Porque a cada categoria, a cada tipo de solo, a cada nível da nossa categoria, na variável categórica, a gente tem uma média também. Então, eu posso dizer assim, eu estou lá plantando no solo arenoso. Qual que vai ser a produtividade do meu solo arenoso? A melhor palpite que eu posso te dar, se eu não conheço mais nada, é a média do solo arenoso, por exemplo. Então, a média, que é essa medida de tendência central, representa algo que é o quanto que eu tenho de produtividade média para aquele solo. Representa o solo arenoso. E, se eu pegar essa média e ver a diferença que eu tenho de cada observação em relação a essa média, eu tenho uma variabilidade, que é a variabilidade interna lá do solo arenoso. Tudo bem? E eu posso fazer isso também para o solo argiloso e para o solo úmido. Percebam que isso aqui é um tipo de variabilidade, e isso aqui é um outro tipo de variabilidade. Essa aqui é a variabilidade interna de cada um dos estados da minha variável categórica, cada um tipo de solo. E essa aqui é a variabilidade total que existe.
nos meus dados em relação a uma grande média, a média de produtividade independente do tipo de solo que eu estou. E por fim, a gente pode olhar para um outro tipo de variabilidade, que é a variabilidade entre os tipos de solo. E essa variabilidade entre os tipos de solo está relacionado à representação média que a gente tem para cada um dos tipos de solo. Então, para cada tipo de solo, a gente tem uma produtividade que a gente espera, né, a nossa esperança de produtividade para cada um dos campos é a nossa média, né, a média do tipo de solo. Então, essa é a esperança do solo arenoso, essa aqui é a esperança do solo argiloso, e essa aqui é a esperança que a gente tem para cada um dos campos para o solo úmido. E a gente tem essa diferença dessa esperança de cada campo de produtividade média em relação à grande média, tudo bem? Então esses segmentos aqui representam algo que a gente chama de variação entre os níveis da variável categórica. Então a grande sacada do Fisher foi pensar que a gente conseguiria particionar a variação dos dados. E uma característica muito importante desse particionamento da variação dos dados é que essa variação total que a gente tem aqui representada por esses segmentos, ela tem uma propriedade aditiva. Ela é essa variabilidade aqui mais essa variabilidade aqui. Então esse é o particionamento da variação que existe quando a gente tem uma análise de variância como essa. Tudo bem? Eu vou explicar isso mais do que uma vez e a gente vai explicar isso de outras formas ao longo do curso. Tá, vamos lá então calcular essas variabilidades. Então a gente está representando aqui esses segmentos que são uma representação gráfica dessa variabilidade, mas a gente precisa, para poder lidar com essa variabilidade, expressá-la com algum valor. Então como é que a gente expressa essa variabilidade? Vamos pensar aqui numa possibilidade. A gente pega esses segmentos, né, e soma eles. O que vocês acham dessa representação numérica dessa variabilidade? É uma péssima forma de expressar. Por quê? Porque os segmentos podem ser negativos e podem ser positivos. Pela própria definição do que é a média dos dados, se eu somo esses valores, o resultado desse valor é zero. Então, somar os segmentos não é uma boa alternativa, tá bom? Então, uma outra forma que eu poderia imaginar é falar assim, bom, somar não dá porque vai anular, né? O que está para cima compensa o que está para baixo e isso vai dar zero. Bom, se eu não posso somar por conta dessa diferença de positivos e negativos, o que eu posso fazer é somar em módulo. O que seria somar em módulo? É eu desprezar o sinal dos valores, então eu faço as observações menos a grande média e tiro o módulo dessas observações. E seria mais ou menos o quê? Seria eu pegar cada um desses segmentos e sobrepor eles um depois do outro e ver o quanto que eu tenho de tamanho desse segmentão grande que juntou todos eles, tá? Então isso seria uma soma em módulo. Bacana, isso poderia ser uma forma da gente representar, então, essa variabilidade total, tudo bem? Entretanto, lá 1900 e pouquinho, quando você está fazendo contas e procurando soluções algébricas, essa operação de módulo não é uma coisa muito fácil de ser feita, tá? Então, não é muito bacana de você fazer isso, de tirar o módulo, né? Então, é uma coisa que pode ser até problemática. Então, por exemplo, como é que você reverte uma operação de módulo? Não tem como reverter, né? Não existe uma operação inversa de módulo. Porque se eu transformei algo em módulo, eu transformei os valores negativos em positivos e transformei os positivos em positivos, ou seja, ficou do mesmo jeito. Como é que eu reverto essa operação? Eu nunca vou saber quais foram as observações, né, os valores que foram transformados de negativo para positivo. Então, isso é um problema.
Mas não é só esse problema, o problema mesmo é de operacionalidade mesmo do módulo nessas soluções algébricas, né? Então, quando você está lá derivando as fórmulas e tudo mais. Então, é muito mais fácil, ao invés de eu fazer isso, eu elevar ao quadrado. Então, se eu elevo ao quadrado esses segmentos, o que era negativo passa a ser positivo. Então, menos vezes menos vai dar mais, então, um valor que era menos 2, eu multiplico por menos 2, e ele vai se tornar mais 4. Tá? Então, eu consigo fazer essa soma desses segmentos elevados ao quadrado. Tá? Então, isso na estatística clássica foi o que foi feito. Então, para fazer a representação da variabilidade desses segmentos, ou seja, dessa variação total dos nossos dados, a gente usou as somas quadráticas. Então, a gente pegou os segmentos, elevou ao quadrado e depois somou esses valores quadráticos. Então, vamos fazer isso aqui. É uma operação simples, né? Então, tem essa formulinha aqui, que parece difícil, mas ela não tem nada de difícil. Ela simplesmente está pegando os valores, cada um desses valores, de cada um dos tipos de solo, está subtraindo esses valores dessa grande média, e a esse resultado a gente eleva ao quadrado. E depois, esses valores elevados ao quadrado a gente está somando. Tá? Tem duas somatórias aqui, porque uma somatória é interna do grupo, e a outra somatória é dos valores da soma de cada grupo. Isso aqui é a representação da grande média. Está vendo que tem dois risquinhos em cima? Se tivesse um risquinho só, seria a média de uma das categorias. Aqui a gente está representando a média de todos os valores, tá? A grande média. Então vamos fazer isso lá na planilha, né? Então a gente tem lá as primeiras observações, as primeiras 3 observações do solo arenoso, as primeiras 3 observações do solo argiloso e as 3 primeiras observações do solo úmido. Isso aqui são os valores que existem para essas observações. Então, o que eu fiz aqui? Eu construí uma coluna em que eu coloquei a grande média, tá? A média do conjunto total dos nossos dados. Então, somei todos os valores e dividi pelo número de observações, que são 30, e esse valor resultante é 11,9. Tudo bem? Então, o que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Pegar esse valor, subtrair desse valor, que é essa coluna que eu tenho aqui, os desvios. Então, são aqueles segmentos, se eles estão para baixo, eles são negativos, se eles estão para cima da grande média, eles são positivos. E tenho essa coluna que está aqui. Tendo essa coluna aqui, o que eu faço? Eu faço a operação desse valor elevado ao quadrado. Então, aqui quase 6, né? 5,9 elevado ao quadrado, vai dar quase 36, é 34,81, tá? E assim por diante, para cada valor aqui, eu tenho a representação aqui nessa coluna do quadrado desse valor. Se eu pegar essa coluna aqui, que tem 30 observações, não só essas 9 que estão aqui, e somar ao final, eu tenho a soma dos desvios quadráticos total. Então essa é a representação que tradicionalmente a gente usa na estatística frequentista para calcular essas variabilidades que existem no nosso dado. Então eu tenho aqui, ó, um valor que representa a variabilidade total que eu tenho nos meus dados, nesse conjunto de dados específico aqui. E eu vou pegar esse valor aqui e vou transportar ele para uma tabela de ANOVA. Uma tabela de ANOVA é uma forma de organizar essa partição da variabilidade que existe nos nossos dados, que é tradicional de ser utilizada na estatística. Então, estou pegando esse valor, copiando ele, e estou trazendo ele aqui para essa tabela que está aqui. Tá? Então, nós vamos construir, a partir de agora, essa tabela representando essa partição da variabilidade dos nossos dados. Então, desvios quadráticos, a soma dos desvios quadráticos, deu 414,7. Qual é o próximo valor que a gente quer calcular? Os desvios quadráticos dentro de cada grupo. Tá? Então vamos lá fazer a mesma coisa
para essa representação gráfica que está aqui. Então, eu quero esses segmentos, mas não esses segmentos em relação à grande média, mas sim em relação à média de cada um dos grupos. Tá? Então, são outros segmentos que estão aqui. Então, eu vou lá, tenho a formulazinha para fazer isso. Então, agora eu pego cada observação e subtraio não mais da grande média, mas da média do grupo I. Então, o que é o grupo I? Para essa observação, é a média do solo arenoso. Para essa observação, é a média do solo argiloso, e assim por diante. Então, vamos lá, na nossa planilha de novo. E agora eu tenho nessa coluna não mais a grande média, mas a média para cada um dos tipos de solo. Para cada observação, eu tenho aqui nessa linha a média do solo, do grupo do solo que essa observação faz parte. Então aqui 9,9 para o solo arenoso, 11,5 para o solo argiloso e 14,3 para o solo úmido. Bem? Faço a mesma coisa, a mesma operação agora. Essa coluna menos essa, eu tenho aqui o valor que é o valor que representa esses segmentos. Elevo ao quadrado, eu tenho os desvios quadráticos aqui nessa coluna. Se eu somo essa coluna no final, eu tenho então a representação do que é essa variabilidade interna em cada um dos tipos de solo. E vamos lá, pega esse valor, traz aqui na tabela, e aí faltou o cálculo aqui do desvio quadrático que representa essa variação entre os tipos de solo. Vamos lá de novo, ver a representação gráfica disso. Aqui eu tenho as observações representadas por aquilo que é a esperança naquele tipo de solo, ou seja, a média daquele tipo de solo, e eu faço o cálculo desses segmentos. Aqui está com uma cor diferente esses segmentos, mas é porque eu errei mesmo na hora de fazer o gráfico. Mas eu tenho esses segmentos e eu vou calcular, então, os desvios quadráticos associados a esses segmentos. Aqui a fórmula de novo. Então eu tenho, para cada observação, eu represento a observação pela média daquele grupo, daquele estado, daquele solo, subtraio essa representação, que é a média, da grande média e elevo ao quadrado. Então é isso. Para cada observação, eu representei a observação pela média do grupo, 9,9 para o solo arenoso, e aqui eu tenho a grande média, uma coluna com a grande média. Essa subtração me dá essa subtração elevado ao quadrado me dá esse valor que está aqui. Então, 11,9 menos 9,9 menos 11,9 vai dar menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, essa coluna aqui já são esses valores elevado ao quadrado. E somando essa coluna aqui ao final, nós temos a representação dessa variabilidade que existe entre os tipos de solo. Vou lá na tabela e completo a minha coluna. Então a gente chegou até esse ponto, onde a gente conseguiu calcular cada uma das somas quadráticas, esses desvios quadráticos. E então agora a gente precisa completar essa coluna, que são os graus de liberdade. Então isso é uma coisa que para algumas pessoas é muito difícil de entender, às vezes é bem difícil de entender a definição formal de graus de liberdade, mas basicamente ela é o quê? Se você tem um certo número de observações, e a partir dessas observações você calcula alguma estatística, por exemplo, a grande média, nesse momento você perde graus de liberdade. Quantos graus de liberdade você perde? Você perde 1 por conta dessa estatística que você calculou. Se você calcula mais do que essa estatística, calcula outras estatísticas, para cada estatística que você calcula do conjunto dos seus dados, você vai perdendo o grau de liberdade. Tá? Então, quantos graus de liberdade você tem? Você tem um número de observações dos seus dados. Então, essa é parte desse número de graus de liberdade, e a cada vez que você calcula alguma estatística, você perde graus de liberdade. Tá bom?
vamos calcular os graus de liberdade associados a cada um desses cálculos que a gente fez aqui da soma dos desvios quadráticos. Então, como é que a gente calcula os graus de liberdade para esse primeiro cálculo que a gente fez, que é a variabilidade total? A gente vai lá, desvios quadráticos total está representado aqui nesse painel superior direito. Então, para calcular ele, o que a gente fez? A gente usou quantas informações? Usamos todas as 30 observações que a gente tem. Então, a gente parte de 30 graus de liberdade. A partir desses 30 graus de liberdade, quantas estatísticas nós precisamos calcular para poder fazer os cálculos todos que a gente tem ali? Uma única estatística, que é a grande média. Então, essa medida de tendência central geral dos nossos dados. Então, eu só calculo essa linha horizontal que está aqui, que é a grande média. A partir dela, eu consigo fazer todos os outros cálculos sem a necessidade de calcular mais nenhuma estatística ao longo do procedimento. Tá? Então, se eu tenho 30 e eu fiz um cálculo de estatística para calcular os desvios quadráticos, então significa que eu perdi um grau de liberdade em 30, eu tenho 29 graus de liberdade, é isso que a gente coloca aqui. Mesma coisa para variação intragrupos. A variação interna de cada grupo, que é esse painel à esquerda inferior, a gente parte de todas as observações, a gente precisa de todas as observações, né? Porque é a partir delas que a gente traça esses segmentos. E se a gente tem todas as observações representadas, a gente então está partindo também de 30 graus de liberdade. Mas nesse caso, diferentemente do anterior, a gente não calcula apenas uma estatística, a gente precisou calcular quantas estatísticas? 3 estatísticas. Então, quais são essas estatísticas? São as médias de cada um dos grupos, que estão representados por essas linhas, esses segmentos horizontais que estão aqui. Se eu tenho 30 graus de liberdade, calculo 3 parâmetros ali, são 3 estatísticas de medida de tendência central para cada um dos grupos, eu perco 3 graus de liberdade, eu então fico com 27 graus de liberdade, que é esse valorzinho que está aqui. Tá? Aí, por último, a gente tem esse cálculo que está aqui. Para esse cálculo que está aqui, a gente parte de quantos valores? Né? Quantos valores estão representados ali? Apenas 3, que são os valores das médias de cada um dos grupos. Tá? Então, eu ao invés de partir das observações, eu parto do valor das médias de cada um dos grupos. Tá? Então, eu só tenho 3 valores. Se eu tenho 3 valores, eu tenho 3 graus só de liberdade. E quantas estatísticas eu calculo para calcular esses segmentos que estão aqui colocados? Eu calculo uma estatística só, que é a grande média. Então, de 3, eu calculo 1, eu fico só com 2. Então, 2 está aqui, são 2 graus de liberdade para o cálculo dessa estatística que está aqui, que são os desvios quadráticos. Bom, para que calcular esses graus de liberdade? Para isso, eu preciso calcular a média de variabilidade que existe para cada uma dessas variações que a gente calculou. Então, a média, a gente calcula pegando esse valor de desvios quadráticos, a soma dos desvios quadráticos, e dividido pelo grau de liberdade, para a gente ter algo que é a representação dos desvios quadráticos médios. Tá? Então, que é essa próxima coluna que a gente calcula na tabela de ANOVA. A gente não calcula aqui, porque a gente não precisa desse desvio quadrático médio da variabilidade total dos nossos dados. Na realidade, muitas vezes, quando a gente representa a tabela de ANOVA, a gente representa sem representar essa linha que está aqui. Por quê? Porque quando você tem esse valor e esse valor, fica fácil de você calcular esse valor que está aqui, porque isso aqui, como eu falei para vocês, tem uma propriedade que é a propriedade aditiva. Então, a variabilidade entre grupos mais a variabilidade intragrupos, ela vai dar a variabilidade total. Então, você não precisa dessa coluna. Tá? Os graus de liberdade entre grupos mais os graus de liberdade intragrupos também vai dar o número de graus de liberdade da variabilidade total. Então, essa variável, essa característica
aditiva, faz com que a gente não precise, seria uma certa redundância colocar essa linha que está aqui. Então, a maioria dos outputs da tabela de ANOVA não mostram esse valor. Então, vamos calcular esses desvios médios, é uma operação simples, né? Então, peguei esse valor, dividi por esse valor e calculei os desvios médios entre grupos. Esse valor, dividido por esse valor, os desvios médios intragrupo. E aí, a partir desses dois valores, eu consigo calcular a estatística que o Fisher pensou quando ele desenvolveu a ANOVA, que é essa razão entre as variações, as variâncias, que é a razão entre esses desvios quadráticos médios, é a mesma coisa. Tá? Então, um desvio quadrático médio entre grupos, dividido pelos desvios quadráticos médios intragrupo, dá uma razão, e essa razão é a estatística F. O que a gente está dizendo com essa estatística? Está dizendo que, em média, a variabilidade que eu encontro entre grupos é da ordem de 4,24 vezes maior do que a variabilidade média que eu encontro intragrupo, interna de cada grupo. Tudo bem? Então, essa é a estatística que foi pensada na cabeça do Fisher. E para mim, depois de muitos anos trabalhando com essas análises, me parece que é uma coisa muito bacana e que é uma estatística que representa mesmo aquilo que a gente quer testar. Porque ela está falando o quê? Ela está falando assim, olha, em média, essa variabilidade aqui, desculpa, em média, essa variabilidade que está aqui é muito maior do que essa variabilidade que está aqui. No nosso caso, é da ordem de 4 vezes mais, 4,24 vezes mais em média. E isso está me dizendo o quê? Que a variação que existe entre os tipos de solo, em média, é maior do que a variabilidade que existe internamente dentro de cada solo. Internamente dentro de cada solo tem uma variação que é uma variação que não está relacionada com o tipo de solo. Vocês percebem isso? Essa variabilidade que está aqui, ela não é uma variabilidade associada ao tipo de solo, é uma variabilidade que está lá interna dentro de cada tipo de solo e que a gente não sabe por que ela existe. Tá? Então, o que causa essa variabilidade interna aqui, a gente não sabe. Essa variabilidade que a gente tem entre cada um dos solos é a variabilidade que é explicada pelo tipo de solo. Ou seja, para ele, para o Fisher, você pegar a média dessa variabilidade entre grupos e dividir pela variabilidade interna de cada grupo, vai dar uma razão. E se essa razão é muito alta, significa que o solo explica bastante da nossa variabilidade. Se essa razão das variâncias é muito pequena, ou seja, se esse valor em relação a esse valor é pequeno em relação a esse valor tende a um valor mais baixinho, próximo a zero, e se ele é um valor baixinho, próximo a zero, significa que a gente tem mais variação dentro do grupo do que variação entre grupos na nossa partição da variação dos nossos dados. O que eu faço com essa estatística, que é a estatística F, que está aqui definida? Então, a estatística F ela é definida como a variância entre grupos sobre a variância intragrupo, que a gente calcula na tabela de ANOVA como os desvios quadráticos médios entre grupos dividido pelos desvios quadráticos médios intragrupo, que é a mesma coisa, tá bom? Depois de você calcular a estatística F, você precisa ir lá numa tabela do F para poder calcular qual que é a probabilidade de eu incorrer em erro ao afirmar que existe variação, né, entre a média de produtividade entre solos, e se eu fizer essa afirmação, qual que é a probabilidade de eu incorrer em erro a fazer essa afirmação? É a mesma coisa que a gente fez na aula de quarta-feira. Então, a gente quer calcular esse p-valor. Então, existe uma relação entre a estatística que você calculou e a probabilidade de você incorrer
no erro tipo 1, que é esse erro que eu acabei de dizer, ou seja, você fazer uma afirmação, e essa afirmação, você simplesmente, ela pode ser pelo acaso? Pode, e a gente vai calcular essa probabilidade. Nesse caso aqui, essa probabilidade é muito baixa, é da ordem de 2,5%. Então eu me sinto confiante em dizer que existe variação entre esses tipos de solo com relação à produtividade média desse cultivar. Como é que faz esse pulo, né? Esse pulo entre a estatística F e o p-valor. Isso foi feito pelo Fischer, né, com uma solução algébrica que ele fez lá e construiu, né, a distribuição dessa estatística. Essa construção, ela tem a ver com algo que é densidade probabilística. Então, quando você faz essa solução algébrica de quanto que você tem de probabilidade, essa distribuição probabilística, né, que é o F. Então, o que é uma distribuição probabilística? É uma distribuição em que você tem os valores, que seria a verossimilhança em cada um desses pontos aqui, e você tem, abaixo dessa curva, para cada curva que eu tenho aqui, eu tenho diferentes curvas do F. Então, o F ele é definido por 2 graus de liberdade. O grau de liberdade da variação entre grupos e o grau de liberdade da variação intragrupos. Então, aqueles 2 graus de liberdade que a gente usou para calcular as médias dos desvios quadráticos, né, os desvios quadráticos médios, esses 2 graus de liberdade é o que definem essa distribuição do F. Tá? Então, o que é uma distribuição probabilística? É uma distribuição que você tem uma probabilidade associada a cada valor, só que, como é uma distribuição contínua, essa probabilidade associada a cada valor, essa verossimilhança, ela não tem um significado. Por quê? Porque você não tem um valor específico ali. Não existe um valor como, qual que é a probabilidade de eu tirar, jogar um dado e tirar 6, ou tirar 4, ou tirar 3. Então, não é discreto esse valor. Esse valor é contínuo. Então, a cada intervalo que você imaginar nessa escala aqui, você tem infinitos valores. Então, como definir probabilidade para um valor infinito, né? Então, intervalos infinitos de valores muito pequenos. Então, não é possível você definir probabilidade. O que você consegue definir é algo que se chama densidade probabilística. Então, para qualquer variável probabilística contínua, o que a gente define primeiro é a densidade probabilística. Então, você tem uma solução para essa densidade probabilística que está aqui. E esse valor pode ser maior que 1, tá vendo que aqui a escala vai até 2,5 e tudo mais? Ele pode ser. E essas formas diferentes da curva F são porque eu tenho diferentes graus de liberdade e ela tem essas formas muito diferentes. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer essa curva para os graus de liberdade que a gente tem. Então, para os graus de liberdade de 2 e 27. Então, esses são os parâmetros que definem a curva. Ao fazer isso, depois eu preciso calcular o quê? A probabilidade cumulativa. A gente não consegue calcular a probabilidade nesse gráfico, mas a gente consegue calcular a probabilidade cumulativa. O que é a probabilidade cumulativa? É o quanto que eu tenho de probabilidade para valores que são iguais ou inferiores a um valor que eu calculei ali. Então, eu calculei um valor de f de 1. Então, aquela razão entre as variabilidades é igual, né? Então, a variação explicada sobre a variação não explicada, eles têm o mesmo valor, e por isso meu f é 1. Nesse caso aqui, eu posso calcular qual que é a probabilidade cumulativa de valores que vão de menos infinito até 1. Então, intervalos de valores para essa curva eu consigo calcular. E essa curva tem uma outra característica que a área debaixo dessa curva soma 1. Então, se eu quiser saber a probabilidade para esse valor, eu vou aqui debaixo dessa curva e calculo essa área aqui, e essa área é a probabilidade cumulativa. Então, isso aqui é a representação dessas curvas que estão aqui pela probabilidade cumulativa. Então, a probabilidade cumulativa é uma coisa mais intuitiva da gente pensar. Tá? Então, eu tenho probabilidades cumulativas muito pequenas aqui em valores baixos para essa curva branca, até chega um ponto que eu tenho um salto muito grande. Então, a probabilidade cumulativa dá um salto e chega lá próxima a 1. Então, aqui, por volta de 1,
a gente vai ter por volta de 50% de probabilidade acumulada. Então, quanto que é a probabilidade acumulada até 1 para essa curva do F? Basicamente 50%, ou de 0,5 de probabilidade, tá? Então, o que é o valor de P nesse caso? O valor de P nesse caso é justamente não a probabilidade cumulativa, mas a probabilidade que está para o outro lado da curva, que é 1 menos a probabilidade cumulativa. São conceitos do cálculo, tá? Então, o que é esse valor que está aqui para essa curva branca? São as derivadas dessa curva que está aqui, tá? Então, isso aqui, se eu derivar os valores dessa curva, eu tenho essa curva que está aqui. E o que é essa curva que está aqui de probabilidade cumulativa? Ela é integral dessa curva que está aqui. Então, está no escopo dos conceitos do cálculo, tá? Então, quando você tem variáveis contínuas, você precisa desses conceitos de cálculo para conseguir calcular probabilidades associadas a essas variáveis probabilísticas. Então, aqui eu estou fazendo a nossa curva. Então, essa curva vermelha é a densidade probabilística de uma distribuição F com graus de liberdade 2 e 27. Tá? Então, são os nossos graus de liberdade para o nosso caso. Então, eu precisaria ir lá e fazer essa curva. E aí eu preciso procurar o quê? Eu preciso procurar a probabilidade, que nada mais é do que a área debaixo da curva, para o valor da nossa estatística calculada, que é 4,24. Então, quando eu chegar aqui em 4,24, eu vou ter uma probabilidade cumulativa que vai estar aqui, ó, calculada. Então, 4, mais ou menos isso aqui, ó, 9,7 alguma coisa, tá? Então, essa é a probabilidade cumulativa. E o que é o p-valor? É o complementar dessa probabilidade, tá? Então, no caso do F, a gente vai ter esse cálculo associado a essa estatística, que é a estatística F. Então, a gente tem aqui o nosso cálculo de estatística F, que é 4,24. Então, eu preciso ir lá, né, numa tabela de ANOVA, de estatística F, e falar assim, eu estou aqui nesse 4,24 no meu cálculo. Qual que é a área da curva que eu tenho nessa curva de densidade probabilística? É esse valor que está aqui, 0,975. Então, a minha probabilidade, o p-valor que eu quero calcular, é esse complementar, que seria essa área da curva que está em vermelhinho aqui, que é esse 0,025. Isso são conceitos associados a essas curvas de densidade probabilística, dessas estatísticas que são probabilidades. Pois bem, a gente precisa fazer isso tudo, não precisa, a gente precisa entender de onde vêm esses valores, o que a gente precisa é olhar uma tabela de ANOVA, ou olhar, solicitar para algum programa calcular esse p-valor para vocês. Tá? Então, esse p-valor, ele está associado a essa estatística, e essa curva aqui dessa estatística está associada a dois parâmetros, que são os graus de liberdade que a gente tem no cálculo dessas razões de variância, no caso da ANOVA. E aí a gente consegue fechar nossa tabela de ANOVA. Então, isso aqui é a tabela completa de ANOVA, a gente quer chegar nesse valor, e a ideia que está por trás dessa tabela de ANOVA é que você chega a esse valor, o p-valor, a partir desse particionamento da variabilidade que existe nos nossos dados, e esse particionamento vai ser usado para calcular uma razão de variâncias, que nada mais é do que essa razão de quanto de variação que eu expliquei para quanto de variação que eu não expliquei em média, né? Então essa é a razão que é definida pelo F, e a essa razão a gente associa uma probabilidade que vai ser a nossa incerteza ao afirmar que existe variação de produtividade entre os solos. É isso que está por trás do teste de ANOVA, ou seja, as médias são iguais, seria o teste, a hipótese nula, né,
do teste de ANOVA é que as médias são iguais. E a gente está aqui com alguma confiança para dizer que as médias não são iguais, existe variação na produção média entre os solos. Tá? E isso está aqui representado por esses gráficos, que são gráficos, a gente não usa esses gráficos que estão nos painéis, no painel inferior e no painel à direita, para representar os nossos dados ou a nossa análise. Isso eu só usei por uma questão didática para representar essas variações e essa partição da variabilidade que existe nos nossos dados. Basicamente, o que a gente tem com a ANOVA, então, é essa partição da variação total dos nossos dados, isso dá para a gente essa instrumentação, que é essa razão das variações médias. Então, essa razão das variações médias do que é explicado pelo solo, do que não é explicado pelo solo, dá para a gente uma estatística que a gente consegue calcular o p-valor através dessa estatística, por conta do Fischer ter pensado em todas essas coisas e ter feito essas soluções algébricas associadas à distribuição de F. Além disso, esse arcabouço da partição da variabilidade dos nossos dados, ela permite que a gente calcule um outro valor que é muito importante na estatística. O R², que é esse coeficiente de determinação, ele também está associado a essa partição da variação. Está dizendo coisa diferente do que o F está dizendo, tende a convergir com relação aos resultados, mas ele fala outra coisa, e a gente quer, com o R², com esse coeficiente de determinação, é dizer o quanto da variação dos nossos dados foi explicada pelas nossas variáveis preditoras, ou seja, o quanto de variação total que eu tenho nos campos de cultivo foram explicadas pelo tipo de solo. E isso é o coeficiente de determinação que é representado pelo R². Então, o R², ele é calculado pelas somas quadráticas. Então, eu tenho as somas quadráticas total e tenho as somas quadráticas do que foi explicado pelo tipo de solo. E ela tem, nesse caso específico, né, então a gente tem essas somas quadráticas associadas à variação entre grupos, que está aqui, somas quadráticas da variação entre grupos, 99,2, e a gente tem depois a variação total dos nossos dados, a soma quadrática total, que é 414,7. 99,2 dividido por 414,7 dá um valor de por volta de 0,24. O que significa esse 0,24? Significa que 24% da variabilidade total dos nossos dados foi explicada pelos tipos de solo. Então, quando você insere essa variável preditora, que é tipos de solo, eu consigo explicar 24% da variabilidade que existia lá nos nossos dados, ou seja, quase um quarto da variabilidade dos nossos dados é explicada pelo tipo de solo. E onde está a outra variabilidade? A outra variabilidade são coisas que a gente não controlou e que também influenciam a produtividade. Por exemplo, a gente está falando de tipo de solo, mas a gente não está falando de diferenças de pluviosidade, né, que também vão determinar diferentes produtividades para cada campo de cultivar, ou para cada localidade que você tem esse campo de cultivar. Então, tem outras coisas que influenciam a produtividade que não estão contempladas nas nossas variáveis respostas e nem no nosso experimento para ser controlado, e que podem influenciar também essa variabilidade que não é explicada. Quando esses dados são apresentados no livro, o Crowley deixa bastante claro que ele controlou algumas coisas, né? Então ele fala que assim, ó, é a mesma variedade, ou seja, então a gente está plantando provavelmente clones, né, de uma mesma planta, e além disso ele fala que todo o trabalho de manejo que foi feito em cada um desses campos foi igual, ou seja, todo o tratamento feito para controle de praga, para qualquer outra coisa foi feito igual
para todos. Então isso é uma forma da gente controlar. Mas tem outras coisas que a gente não consegue controlar, e aí estão lá relacionados a essa variabilidade que não foi explicada.